A paz seja convosco. Eu sou o Alexandre, pastor Alexandre, e venho aqui partilhar de um pequeno pensamento que surgiu há pouco. E aconteceu, 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu o que? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Amém? E a reflexão vem porque eu estava conversando com uma jovem há pouco, falando da questão das decisões que nós devemos tomar na vida, porque nossa vida é resultado das nossas decisões. E eu dizia para ela a importância de se refletir nas consequências da nossa atitude. Porque nós pegamos um texto em que o rei Davi ele está ali pronto para ir para a guerra, é o tempo de guerra, é o tempo onde os reis costumam ali travar as suas guerras. Não sei como funcionava isso direito, talvez houvesse ali um tratado entre eles para essas guerras, mas era o tempo de guerrear. E Davi, conhecido como o rei da guerra, conhecido como aquele que venceu os adversários, e a graça de Israel com Davi é justamente essa, que Davi é um rei que quando ele vai para a peleja, Israel prevalece, a marca do Senhor é sobre Davi, e Davi vence os inimigos. Davi realmente é um conquistador da parte de Deus, e nós percebemos isso desde quando ele resolveu lá enfrentar o Golias naquela situação. E nesse momento ele diz assim: bom, eu não vou para a guerra. Sabe, é um pastor, né? O pastor montou lá uma boa equipe de oração, tem lá os seus companheiros, os seus ajudantes lá na obra, qualquer pastor precisa disso. Em algum momento ele diz assim: bom, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou para o monte, hoje eu não quero, eu vou ficar em casa. Tá? Simples assim. Né? É o rei. Uma guerra, mas puxa, eu lutei tanto já, desse garoto que eu venho lutando, já lutei com urso, já lutei com leão, já lutei com gigante, já venci um monte de inimigos. Agora tem os assírios, mas eu vou mandar lá Joabe, que é um bom general de guerra, é um homem que eu confio, e eu tenho bons soldados que vão ajudar ele ali naquela missão. Eu tenho certeza de que vai ser um sucesso, né? Pelo que eu conheço de Joabe, pelo que eu conheço dos homens ali, vai ser um sucesso. Mas eu não vou. Eu vou desfrutar do meu palácio. E até aí, para mim, eu leio essa história e digo: tá tudo certo. Não precisa ir não, Davi. Eu acho que se eu fosse Davi também não ia não. Eu ia desfrutar um pouco do meu palácio. Que adianta eu ter ganhado muitas riquezas, se a própria Bíblia diz que é o homem a quem Deus permitiu enriquecer e desfrutar desse enriquecimento é um dom de Deus. Não é só ganhar dinheiro, né? Porque tem gente que ganha dinheiro que não pode desfrutar. Então tem que ganhar e poder desfrutar. Isso é um dom de Deus. E aí eu vejo então que Davi não vai. E aí, é claro, ele ficou para desfrutar do seu ah, do seu palácio. E aí o que acontece? Ele foi passear no terraço do seu palácio. E ele vê uma mulher bonita, né? Que chamou a atenção dele. E que estava tomando um banho. Acho que ela não estava totalmente vestida, né? Para tomar banho, não dá. Nem os crentes pentecostais mais antigos eu acho que faziam isso. Mas tudo bem, não cabe a mim julgar a ninguém. Mas o fato é que a mulher estava lá, tomando um banho. E Davi olhou, não fugiu na aparência do mal, não parou de olhar, não desviou o seu olhar, brotou o desejo. O desejo levou Davi a chamar a mulher e a deitar com ela. Só, estava olhando, só olhei. Olhar, só olhei. Mas do olhar veio o desejo, do desejo o fato consumado. E aí se descobre que a mulher engravidou de Davi. E aí vocês já devem ter lido na Bíblia, ou pelo menos ter ouvido algum pregador dizer que um abismo chama outro abismo. Ele não foi para a guerra, ele cobiçou, ele adulterou. Vai parar a história maligna aí? Não. Porque agora ele tem um problemão para resolver. É o pecado dele se tornar público. Como que eu vou fazer
para resolver esse meu pecado? O que é que eu vou fazer para ocultar o meu erro? Que algumas pessoas hoje fazem isso. Elas erram e em vez de se endireitar, em vez de fazer o que a Bíblia manda, elas querem ficar barganhando aí, né? Tem até uma história, não sei se os irmãos conhecem esse fato, de que algumas irmãs no passado, elas adulteravam e elas queriam ser disciplinadas porque elas queriam ter sua consciência livre, né? Para poder ceiar, para poder seguir sua carreira na fé. E isso poderia ser feito, ela poderia chegar ao seu pastor e dizer, ó pastor, aconteceu isso, eu adulterei, eu sei lá, fiz alguma coisa errada e eu preciso que a igreja me acolha, porque a Bíblia diz em Tiago que nós devemos confessar a culpas uns aos outros, pecados uns aos outros, não é? Mas a igreja hoje é tão juiz e tão sentenciosa que as pessoas não têm mais essa confiança, mas nós estamos restaurando a igreja de Cristo e vamos chegar a esse tempo, de que as pessoas não terão medo de falar dos seus erros, não serão oprimidas pelo diabo, não serão escravizadas pelo pecado, porque o pecado não vai ter poder sobre elas. Mesmo quando elas errem, elas vão chegar até as pessoas corretas e isso vai ser tirado da sua vida para a glória do nome de Jesus. Mas Davi não pensou nisso. Davi só pensava em eu tenho que dar um jeito para que ninguém descubra a besteira que eu fiz. Bom, ela é casada. Eu vou chamar o marido dela, que é meu subordinado. Vou dar um pouco de bebida para ele. Quando ele tiver legalzão, manda ele embora. Ele deita com a mulher ou não. Vai estar bêbado mesmo, para mim não faz diferença. O importante é que ele não vai lembrar. Ele vai para a guerra e aí quando nascer a criança ele vai pensar que é dele e está resolvido. Não é? E aí ele faz isso. Só que aquele homem foi um instrumento de Deus na vida de Davi. Porque aquele homem se embriaga, mas ele não vai para casa. Porque ele tem um pensamento na arca do Senhor. Ele está preocupado com a presença ou o símbolo da presença do Senhor que está em perigo. Ele diz, não é justo que eu descanse, enquanto meus irmãos estão lá. Davi, ele tinha dignidade. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele podia nesse momento dizer assim, meu Deus, olha só, eu tramando contra a vida desse homem e ele me mostrando o quanto eu estou errado e o quanto eu preciso lembrar da presença do Senhor, lembrar da comunhão contigo. Mas o pecado cega, irmãos. O pecado é horrendo. E aí ele diz o seguinte, não, ele não foi, não vai dar certo, mas eu tenho um pecado e a minha vida, a minha dignidade, algumas coisas estão em jogo, já sei. Escreve uma carta para o seu general e diz assim, olha, põe esse homem na frente do combate. Quando os inimigos vierem, deixa ele lá, abandone. Olha que covardia de um guerreiro. Colocar alguém na guerra, na linha de frente, para tirar o exército. Mas é o que eu disse, ele está tão cego, ele se perdeu tanto, que ele não consegue perceber isso. E aí, o que acontece? Ele comete esse pecado, Urias morre, ele casa com a mulher, a criança morre, Deus não permitiu que ela vivesse. Eu acredito que seria uma mancha na história de Davi muito grande, né? Porque depois quando ele escreve o Salmo 51, não lembro agora, mas ele escreve no Salmo e diz assim, enquanto eu me calei, os meus olhos se apodreceram dentro de mim, a lembrança do pecado e a falta da reconciliação torturaram Davi por muito tempo, até que o profeta usado por Deus vai tirar esse peso das costas dele, né? Porque a gente se engana pensando que encobrir o pecado nos traz alívio. Não traz. O que traz alívio é confessar o pecado. Porque enquanto eu não confesso o pecado, Satanás fica, você pecou, você não é digno, não tem salvação, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele é o acusador da nossa alma, irmãos, não tem como negar isso. Mas quando você confessa, ele vai falar o quê? E por que não confessar se todo pecado é perdoado? Está na Bíblia isso, irmãos. Tudo que eu escrevi foi para que vocês não errem. Tudo que está escrito é para vocês não errar. Se vocês errarem, não é o fim. Ainda há um advogado, Jesus Cristo justo. Amém? Eu não estou dizendo que ninguém deva e que ninguém pode pecar. Estou dizendo que se você pecou, há uma esperança ainda. Não é o fim. Cristo morreu
por os nossos pecados. Amém? Nós vamos lá a história que eu estava falando. Davi vai e sentencia, né? O profeta conta uma história, falou, oh, tinha um homem muito rico, cheio de ovelhas, cheio de bens. Um dia o amigo desse homem chegou e ele, em vez de pegar suas ovelhas, foi lá no vizinho, que era pobrezinho, tinha um canto de ovelha, cuidava dela com muito carinho, mas o rico não pensou nisso. E Davi, cheio da justiça de Deus, irmãos, cheio da dignidade de Deus, ele diz assim, cidadão é digno de morte. Mas Deus não queria matar Davi ali porque a obra não tinha terminado, mas Deus não ia deixar isso impune, até porque a sentença veio da boca dele. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, com juízo em que você medir, você vai ser medido. E ainda vão acrescentar a você boa medida, recalcada, sacudida, transbordante no vosso lagar. Então quando alguém erra, você acusa. Quando você errar, vão te acusar da mesma forma. Não é por isso que Jesus nos ensinou muito o valor do perdão. Eu tenho que perdoar para ser perdoado. Porque é muito fácil eu querer excluir uma pessoa que errou. É muito fácil eu querer excluir uma pessoa que está numa situação que aos meus olhos não é perfeita. É fácil isso, irmãos. Criar regras para me defender do pecado, mas não do pecado, das pessoas que estão aprisionadas ao pecado. Isso é fácil. Difícil é tirar as pessoas do pecado e tirar o pecado das pessoas. Não é? Isso é que é difícil. E Davi então sentencia, e você conhece a história, né? Incesto, homicídio, filho que vai violentar suas violentar não, né? Vai se deitar com suas concubinas em praça pública, rebelião do filho que tentou tomar o reino, e muitos outros problemas por causa do quê? Por causa de uma decisão. Davi não pensou e não analisou, eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu sou chamado. Davi não pensa assim, olha, eu não vou obedecer ao meu chamado hoje e vou destruir a minha vida. Ele não pensa assim, eu não vou para a guerra que é o meu chamado, mas eu quero que a desgraça me sobrevenha. Não, ele não pensa essas coisas. Mas porque ele não foi para a guerra? Olha quantas coisas aconteceram na vida de Davi desagradáveis. Não é? Não estou nem falando de salvação aqui, estou falando só das situações desagradáveis da vida, que poderiam ter sido evitadas se Davi tivesse ido fazer o que devia. Mas foi chamado para a guerra, tem que guerrear, irmão. Não tem jeito, né? Você foi chamado para pregar, você tem que estudar a palavra, você tem que ouvir outros pregadores, né? Porque você não é autodidata, a palavra de Deus não vai vir só para você. Tem muitos homens sábios aí que podem te ensinar, tem muitos homens sábios aí que você pode ouvir. Alguns não são tão bons você ouvir, que só vai te contaminar, não tem nada a te acrescentar. São pregadores, são famosos, vendem aí um monte de DVD, mas eu aconselho a você a não ouvi-los, não é? Eu queria poder falar o nome, mas isso só ia gerar polêmica e não é para isso que eu estou aqui hoje. Mas existem bons pregadores, existem muitos bons pregadores. Eu, por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir Ricardo Godinho, eu gosto de ouvir Edson Rubastini, eu gosto de ouvir Joyce Meyer, Paulo Júnior. Tem bastante gente boa aí pregando o evangelho, viu, irmão? C.R.R. Soares, tem bastante gente boa. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas existe muita gente boa que eu ouço, gosto de ouvir, e que falam de um evangelho coerente, né? Sem fanatismo, sem hipocrisia, sem fantasiar. Eu gosto disso, no evangelho puro, natural, né, que é pregado. Mas Davi não pensa nas consequências quando decidiu não ir para a guerra. E aí talvez alguém vai ouvir essa mensagem, alguém vai ver esse vídeo, e que talvez você esteja precisando tomar uma decisão. Talvez você tenha a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Talvez o seu ministério esteja sendo perseguido e você está pensando em parar. Ou talvez você errou, né? Não foi para a guerra. Olhou a mulher do vizinho, se deitou com ela. Eu não sei até que ponto da história de Davi você pode se comparar com ele. Mas você tem a oportunidade hoje de acertar todas as coisas. Se arrepender, se você já tomou alguma atitude, pedir perdão e quebrar esse vínculo com o mal. Dizer, olha, a partir de hoje não me escraviza mais, vou servir a Deus e acabou. Creio no perdão de Cristo e vou embora. E é claro, você tem a opção de fazer a coisa errada. Eu só quero te pedir que você pense muito bem, porque Davi
não imaginava que o simples fato de ele não ir para a guerra fosse desencadear tanta maldição na sua vida. Davi, eu garanto para você que ele não conseguiu visualizar que o simples fato de ele negligenciar, não é o simples fato, né? Mas o simples fato de ele não cumprir com o seu chamado naquela ocasião, ele não ia deixar de ser guerreiro, irmão. Como não deixou? Ele não ia se aposentar da guerra. Naquele momento ele não quis. A Bíblia não me diz o motivo e eu não costumo ir além do que a Bíblia me diz, amém, irmãos? A Bíblia diz, eu creio e acabou. Não, se está escrito, eu prego. Se não está escrito, eu não vou além. Mas eu sei que ele não tinha esses pensamentos. Aí eu conheço muitas histórias, muitos fatos, que pessoas que tomaram decisões em um momento sem pensar, sem refletir nas suas consequências e que hoje sofrem por causa disso. Ou né, que sofreram por bastante tempo por causa disso. Eu até falei para jovem que aqueles moradores de rua da Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, que é uma situação muito forte, você vê a imagem de Deus ali sendo destruída pelo pecado, eles não começaram e disseram assim, ó, eu vou virar um andarilho, e vou perder tudo que eu tenho, a moral, a dignidade, os bens, e vou virar um morador de rua que tudo que eu fizer vai estar relacionado a uma pedra de crack. Eles começam e dizem assim, quando eu quiser eu paro. Eu não sou como os outros. A hora que eu quiser eu paro. Mas não paro. Não é? Tem muitas mulheres que se tornaram prostitutas e elas diziam, é só uma coisinha aqui para mim sair do sufoco e quando eu quiser eu paro. Não pararam. Muitos assaltantes que acabaram na cadeia, que acabaram presos, que disseram assim, é só uma fitinha para me levantar um dinheirinho e eu paro. Então a gente não sabe até onde vai a consequência da nossa decisão. Como Davi não sabia. E eu quero que você, antes de aceitar qualquer proposta, antes de se envolver em qualquer negócio, antes de se envolver em qualquer situação, pense, isso pode ter um peso muito grande. Não é? Eu podia pegar o exemplo de Josué, que quando os gibeonitas chegaram lá, com aquela história, nós somos moradores de longe, ele não orou a Deus, ele não buscou ao Senhor, ele disse, desses moribundos aí, eu vou fazer uma aliança com eles, e a história mostra o quanto que os gibeonitas deram trabalho para Josué, não é? E aí tem uma infinidade de situações que a gente podia falar, mas eu não estou aqui para ficar falando das situações em si. Já pegamos um bom exemplo, e agora basta você refletir na sua vida. Eu sempre digo uma coisa para os meus filhos em casa, e eu vou terminar essa mensagem falando isso para você que ouve, para você que acha que de alguma forma pode te ajudar isso ou não, né? A decisão é sua. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte: sobre qualquer situação e sobre qualquer coisa que vocês queiram fazer, sobre qualquer teoria que vocês queiram defender, sei lá, sobre qualquer razão, no mínimo apele pela inteligência, não é? No mínimo. O mínimo que você pode fazer é usar a inteligência que Deus deu. E é o que eu peço para você. Use a sua inteligência. Pense. Pode não ser só uma coisa. Pode não ser só uma atitude. Pode não ser só um pecado. Pode não ser só uma rebelião. Pode não ser só uma separação. Pode ter muita coisa envolvida. Amém? Deus abençoe a sua vida. A minha oração por você é que você consiga acertar o caminho e fazer aquilo para que você foi chamado. Meu amigo Eliseu, ele em uma das suas ministrações, ele falou uma coisa que eu guardo muito dentro de mim. Nem lembro quanto tempo faz que ele já fez essa pregação, mas ele disse o seguinte: eu não ia sair da vontade de Deus. Não, eu não ia sair da igreja, eu não ia sair do evangelho, contando uma experiência que ele teve quando ele foi para a cidade de Araraquara, como Deus trilhou um caminho para que ele aceitasse o chamado dele em Araraquara. Ele diz assim: eu não ia sair da igreja, não ia sair dos caminhos, mas eu ia sair do centro da vontade de Deus.
Então Deus, graças a Deus, trilhou um caminho para que não acontecesse isso na vida do meu amigo e um grande professor também para mim, nosso irmão Eliseu. Mas que você pense, o centro da vontade de Deus é o lugar que te traz paz. O centro da vontade de Deus é o lugar que te traz alegria. O centro da vontade de Deus é o lugar que te traz fé e esperança. Se sair daí, terá muitas consequências. Deus abençoe. Oreis por mim, pela minha família, pelo meu ministério. E eu espero que tenha servido. Até a próxima, se Deus quiser.